Salve, irmãos, da paz do Senhor. Graças a Deus, o Senhor tem falado de várias maneiras. Mas agora o Senhor vai falar com cada um através da sua palavra. Glória a Deus. Senhor, graças a nós te damos nessa noite, Senhor, que nós estamos na sua presença. Graças a nós te damos por cada um, Senhor, que está aqui. Abençoa os ofertantes, os dizimistas, Senhor, da sua casa. Ó Senhor, que o seu Espírito Santo, aleluia, revela a sua palavra, Senhor. Usa mais uma vez, Senhor, o Rafael Gomes na sua mão. Em nome do Senhor Jesus. Não é aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem que entregar para cada um. Em seu nome. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Amém. Amém. Aproveitando que vocês estão de pé, abra a sua Bíblia no tema dessa campanha. Foi me passado Mateus, capítulo 16, versículo 18. É isso? Tá certo. Ela está não chegar, né? Hoje é rodízio do meu carro. Vocês lembram que a primeira vez que eu vim aqui, depois que eu troquei de carro, tomei uma multa. Vou pagar ela daqui uns dias quando vencer o documento. Que eu esqueci do rodízio, né? Que meu carro era na segunda, eu mudei, agora é quarta. E aí, acabou de trocar de carro, você só vai dirigir, né? Quando eu cheguei aqui que eu lembrei. Hoje eu consegui pegar um caminho que saiu do rodízio e chegamos, graças a Deus. Deus abençoe a todos meus amigos, falta um. Cadê essa noiva? Foi no banheiro? É a prima da Fernanda. Eu vou sempre chamar a prima da Fernanda, porque eu nunca vou lembrar seu nome. E o noivo dela, é o nome de vocês dois. Prima da Fernanda e o noivo. Tá bom? Deus abençoe vocês, os irmãos do Dracena, né? Sempre nos acompanham. Não sei como é que me enjoa, né? Estava comigo na segunda, agora está na quarta. Deus é fiel. Quem achou esse texto, diga amém. Vamos ler? A minha tradução é atualizada, então só acompanha a leitura, tá bom? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves dos reinos dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem que a ser ele o Cristo. Quero ler o 18 de novo. Também te digo que tu és Pedro. Tu és quem? Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode se acertar, por favor. Pastor Maurício, Deus abençoe mais uma vez. Eu achei que vocês tinham me abandonado. Pode deixar assim que foi mesmo. Obrigado. Eu sei que você quer me ajudar, mas eu me atrapalho um pouco. Deus abençoe. Eu tenho um carinho especial por essa igreja. Então, toda vez que me chamam, quando demora para me chamar, eu fico pensando que falei de errado. Mas glorifica a Deus pela vida de vocês. Vamos ser bem rápido no objetivo, porque esse texto é muito lindo. E é um tema muito interessante que foi escolhido para essa campanha. Só que eu quero finalizar esse texto quando o galo canta. Nós vamos pregar esse texto até o galo cantar. Pega lá. Primeiro ponto é saber que o Evangelho de Jesus nunca foi um evangelho de carreira solo. Ele sempre teve consigo a consciência que não dá para começar no ministério sozinho. Jesus sempre teve consigo a consciência que ministério não é só. Tem gente que acha que ministério é sozinho, que vai crescer sozinho, que vai caminhar sozinho, que vai pregar sozinho. É nada. Você nunca vai conseguir nem prestar um culto sozinho, porque o próprio Jesus advertiu que para a presença dele descer, precisa ter pelo menos dois, pelo menos o nome dele. Então não dá para ter culto sozinho. A gente entende que o ministério sempre foi coletivo. Aí alguém vai dizer, a salvação
Então ele vai pregar no templo, se empolga, e ele começa a falar com os doutores, e a mãe dele não sabe onde ele está. Só que ele é uma criança. Então quando Maria busca ele, diz: nós estamos preocupados com você. Aí ele vai embora para casa. Só que quando ele começa o ministério agora adulto, João capítulo 2, ele está num casamento. Aí a mãe dele vai procurar ele: Jesus, estamos te procurando porque o dia acabou. Ele olha para ele e diz: ei, o que tem eu contigo? Não é chegada a minha hora. Quem está dizendo que enquanto eu era menor você me buscava. Agora eu sou mais velho, eu tenho que fazer a vontade do meu pai. Então ele começa já o ministério dele. Só que o ministério de Jesus, quando começa aqui em João capítulo 2, é interessante que algumas coisas vão acontecer ao longo do ministério de Jesus. O primeiro ponto é que Jesus é um dos pregadores mais admiráveis que existe. Está tendo uma confusão porque o pregador mais famoso aqui é João Batista. O pregador mais famoso é João Batista. João Batista era acompanhado por uma multidão. Só quem lê Bíblia vai entender isso aqui. João Batista tinha uma igreja sem parede. Qual era a igreja dele? O deserto. A igreja dele não tinha limite máximo de pessoas. Não tinha parede, não tinha cadeira. Era a maior igreja que tinha. Qual é? A igreja de João. João era o pregador mais conhecido. Só que de repente alguém olha para João de João: eu vou ir para outro culto, porque apareceu um tal de Jesus que o culto dele é melhor que o seu. Alguém está tentando montar, dizer para João que surgiu um pregador melhor, que surgiu, porque no culto de João tinha cego que ouvia a palavra, mas no culto de Jesus tinha ex-cego que voltava para casa. No culto de João tinha coxo que ouvia a palavra e ia embora, mas no culto de Jesus tinha coxo que ouvia a palavra e saía andando. Então alguém olha para João de João: vigia, vão fechar sua igreja, está chegando aí que é maior que você. Tem um tal de Jesus aí que prega muito mais. É aí que João ensina para a gente que é ser humilde e pregador de verdade. Sabe o que João falou? Não tem problema, é necessário que eu diminua e que ele cresça. A gente não pode ter ciúme no altar, porque ministério é coletivo, um completa o outro. Você sabe o que é completar alguém no ministério? É João falar: eu batizo com água, primeira parte. Só quem gosta de Bíblia vai entender isso aqui. A primeira parte que João diz: eu batizo com água, estou fazendo a primeira parte. Mas depois de mim vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo de fogo. O evangelho é coletivo. Escuta, o que tu não consegue fazer, Deus levanta alguém para fazer, vocês vão se completar. Ministério não é um só, ministério é coletivo. Pastor, não sei cantar, eu só sei pregar, fique em paz. Enquanto tu prega, Deus levanta um cantor, o evangelho é isso. Pastor, eu sou tímido, eu não consigo falar nada no altar, mas o que o Senhor mandou eu fazer até varrer essa igreja bem, mas eu faço. Ei, foi para isso que Deus chamou o evangelho, um completar o outro. Jesus, o engraçado é que João, quando ele está batizando, ele está pregando, dizendo: eu te batizo com água, depois vem, vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo com fogo, e abre um espaço na multidão. Jesus vem se aproximando. Aí João aponta o dedo e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante é que o Cordeiro que tira o pecado vai baixar a cabeça para o pecador. Tem que gostar de Bíblia para entender isso aqui. O interessante é que o Cordeiro que tira pecado vai baixar a cabeça para um pecador batizado. Pastor, tem explicação?
Estou sentindo Deus nessa palavra. Jesus se batiza. Depois que ele se batiza, ele vai para o deserto. Interessante é ver Jesus no deserto. 40 dias e 40 noites sem comer, jejuando e andando no deserto em oração. Só que enquanto ele está orando, o diabo aparece para tentá-lo. Porque o diabo sempre vai tentar quem ora. O diabo sempre vai tentar quem jejua. Se Jesus estivesse quietinho, só caminhando pelas ruas de Jerusalém, ele não era tentado, só foi jejuar. Mas sabe o que é mais interessante? É que serve de alerta para você. Fala para esse crente tradicional, fala para ele ficar ligado, para ele não perder essa alerta de Deus. Isso aqui que eu vou falar é muito forte, profecia para você. Jesus, meu pastor, está 40 dias e 40 noites sem comer. Quem está todo esse tempo sem comer, a única necessidade que ele tem é fome. A única necessidade que ele tem é pão. Aí você sabe que Satanás aparece oferecendo para ele o que ele mais necessitava. Faça essas pedras se transformar em pão. Peraí, alguém que está sem comer, o desejo dele é pão. E o que Satanás oferece para ele é exatamente o que ele precisava. Pastor, por que o senhor está falando que alerta? Você sabe por quê? Porque Satanás sabe também o que você necessita. Tem muito manjar de Satanás que para disfarçar de providência de Deus você está caindo. Pensando que é providência. Satanás querendo te pegar. Porque ele sabe o que você precisa também. Desse jeito. Você pensou que ele ouviu isso hoje, né? Tremendo! Vou falar Tem coisa que parece providência, mas é demônio. Estou fora da Bíblia? Parece providência. Você é filho de Deus? Faça essas pedras se transformar em pão. Eu sei que ele precisa de pão. Aí o demônio faz o quê? Vou dar pão para ele. Mas se ele faz o que está acontecendo, que está sendo pedido aqui, você nem ia estar aqui hoje à noite. Só que deixa eu falar algo para alguém. Quem consegue dizer não para os pratos de Satanás vai viver algo que nunca imaginou viver. Agora eu começo a entrar no corpo dessa mensagem. Jesus agora começa seu ministério depois de ser batizado. Ele vai pregar na beira da praia de manhã. Escuta isso aqui. Ele está pregando de manhã. Deixa eu explicar algo para vocês. Você sabe por que Jesus está pregando aqui de manhã na beira da praia? Voz é levada através de ondas. Ele está de costas para o mar, para que a brisa, para que o vento seja o meio de levar a voz dele para longe. Quer fazer um teste? Eu estudei sobre isso. Fale contra o vento e fale a favor do vento. Você vai ver que a altura da sua voz vai mudar, o alcance da sua voz vai mudar. Então Jesus está de costa para a praia, para que a brisa leve a voz dele. Ele está pregando e é de manhã. Só que enquanto ele está pregando, tem um pescador na beira da praia, lavando as redes. Por quê? Porque ele vivia de pesca. Ele tentou a noite inteira e não pegou nada. Aí ele está na beira da praia lavando as redes. Eu vou falar algo aqui, se servir para você, você reage, que é profecia para alguém. Alguém vai dizer que ele está lavando a rede porque desistiu. Alguém vai dizer que ele está lavando a rede porque ele não quer mais. Mas deixa eu falar algo para você. Só que já pensou em alto mar sabe que vem tanta sujeira que é impossível voltar para o mar sem lavar a rede. Não tem como. Só quem já pensou vai ter
pesca em alto mar de dia. Deus tremendo. Cardume só sobe à noite. Fui pescar em alto mar uma vez, nunca mais na minha vida. Você vomita até o que você não tem. Misericórdia. Não dá mais eu sou magro. Voltei com uns 4 quilos a menos. Olha, à noite o carro está na superfície, então é hora de pescar em alto mar. E de manhã o mar está movimentado, então o peixe desce. Isso aqui é muito profundo. Só que Jesus tem um encontro com Pedro que hora? De manhã. Pedro está lavando a rede de manhã. Ele tentou à noite, que à noite é a hora que o peixe vem. Ele tentou e não conseguiu. Aí Jesus encontra ele quando? De manhã. De manhã não é hora de peixe estar na superfície e nem de cardume ali. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu posso usar seu barco? O primeiro contato dele com Pedro. O contato dele com Pedro não foi pregar para Pedro no barco, ele quer pregar para a multidão. Lê o texto. Primeiro ele pega o barco, se afasta um pouco e prega para a multidão. Depois que ele prega para a multidão, ele olha para Pedro e diz: Pedro, lança o seu barco um pouco mais para o meio do mar. Por quê? Porque para falar com a multidão dá para ficar perto, mas quando Deus tem um particular com a gente, tem que ser longe de todo mundo. É indo lá para o meio do mar. Quem sabe eu venho porque essa noite estou me sentindo sozinho. Parece que meu barco está para longe. É isso mesmo. É Deus te levando para o particular, porque Ele quer mudar a história da tua casa numa conversa contigo. Pedro está navegando quando Pedro está no meio do mar. Jesus olha para ele de manhã. Ele diz: Pedro, lance a rede. Você sabe o que Pedro fala para ele? Senhor, eu tentei a noite toda Deus fiel. e nada apanhamos. Opa, nada apanhamos é plural, senão ele disse nada apanhei. Ele disse nada apanhamos. Você sabe o que ele está dizendo? O mar foi ruim para todo mundo. Ninguém, essa noite, o problema não é minha rede. O problema não é meu barco. Não, ninguém pegou nada. Tá ruim para todo mundo. Sabe aquele negócio do banho para peixe? Foi mais ou menos isso. Foi ruim para todo mundo. Ele está falando: nós tentamos e nada apanhamos. Porém, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Ele lança a rede no mar. Quando ele lança a rede no mar, ele puxa a rede, que vem tanto peixe. Gostei do aleluia de uma irmã. Foi tanto peixe que, escuta, olha para esse crente que está do seu lado, só para ele pegar essa profecia com graça. Fala para ele: tem bênção que é tão grande que pode te afundar. Fala para ele. Pastor, não entendi nada desse texto. Jesus explica aqui que ele vai usar o que você tem. Para de graça, nem pegou, vou falar de novo. Eu não estou dizendo que uma vez você foi para a igreja, você vai ter que se pintar amarelo, você vai ter que mudar radicalmente. Eu não estou falando de vídeos
E agora você vai pescar homens. Pastor, qual é a diferença de pescar peixe e homens? Você pegar essa revelação, você reage? Qual é a diferença de pescar peixe e homens? É que peixe você pega vivo para morrer. E homem você pega morto para a vida. Pedro agora começa a andar com Jesus. Mas deixa eu contar um negócio para vocês. Vocês não ficam bravos comigo, não, porque eu estou dentro da Bíblia. Se eu sair da Bíblia aqui, o pastor Maurício pode puxar meu terno. Pedro não era alguém que dava para a gente escolher para o ministério, não. Pedro era brabo. Pedro era bruto. Pedro era pavio curto. Pedro é tão bruto que ao longo dessa mensagem você vai ver que até Jesus tinha que tomar cuidado para falar com ele. Vou te mostrar na Bíblia. Até Jesus tinha que tomar cuidado quando ele falar com Pedro, porque Pedro era bruto. Pedro era aquele crente que dizia: bom pastor, ele pode até me corrigir, mas ele que fala direito. Se falar na frente de todo mundo, eu vou gritar também. Pedro era assim. Aqui não tem Pedro, não. Aqui não só vai usar. Pedro era desse jeito. Pedro era bravo. Não olha para os Pedro, não, pastor Maurício. Senão nós vamos apanhar até o final do culto. Baixa a cabeça agora. Escuta, Pedro era bravo. Bruto demais. Só que o mais interessante é que ele escolheu o barco de Pedro. Meu Deus do céu. Pastor, eu entendi. Eu não escolheria, mas ele escolheu o barco de Pedro. Ele não pegou o primeiro barco que ele viu, porque barco tinha bastante. Tanto é que Pedro falou: tentamos a noite toda, não tinha um barco só. Ele não pegou a batalha, ele escolheu alguém que ninguém escolheria e chamou para si. Eu vou defender você aqui hoje, Pedro. Eu vim aqui para te defender. Escuta isso aqui. Você sabe qual é a raiva de alguns? Deus não pediu a opinião deles para te escolher. É por isso que alguém está com raiva. Você sabe qual é o problema de alguns? É que por eles você não se perguntar, você não pegava no microfone, você nem sentava aí. Mas e daí? Você não quis escolher teu barco aqui essa noite. Aleluia, Senhor. Pega essa Bíblia aí e tenta mostrar para mim que Pedro foi aleatório. Não, ele foi escolhido. Pedro não foi igual o rapaz de Marcos capítulo 5, que é o gadareno. O gadareno, Jesus liberta ele e diz assim: ó, mestre, deixa ele estar no seu barco. Jesus vai para ele e diz: não, volta e prega aqui mesmo. Lê o texto. Marcos capítulo 5, o gadareno diz: mestre, deixa ele estar no seu barco. Ele diz: vai entrar não, prega aqui mesmo. Pedro foi assim. Pedro, Jesus olha para ele e diz: Pedro, você vai andar comigo e vai virar pescador de homens. A evolução de Pedro no ministério é muito linda. Porque Pedro, quando começa no ministério, além de ser bruto, ele não tem fé nenhuma. É sério. Vou te mostrar na Bíblia. Primeiro que Pedro era crente que não gostava de barulho. Eu nunca vi isso. Marcos 10:46, tem um rapaz gritando dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pedro, porque a multidão chega perto do rapaz e cala a boca. Marcos 10:46. Marquei que você lê depois. Pedro não gostava de barulho. Pedro não gostava. Como é que eu ando com Jesus? Não gosta de multidão. Pedro não gostava de multidão? Não gostava. Em Marcos capítulo 6, uma mulher tem um fluxo de sangue, 6 ou 5. Meu Deus. Marcos capítulo 5. Jesus está caminhando no meio da multidão. E de repente, capítulo 5, quando Jesus está caminhando, uma mulher com um fluxo de sangue toca em Jesus. Quando toca em Jesus, Jesus pode dizer: quem me tocou? Aí Pedro diz: a multidão te aperta e te oprime. Pedro aqui está bravo, gente. Aleluia. Essa multidão está apertando. A multidão está oprimindo.
Tem muito Pedro recebendo a palavra aqui. Não é para dar glória de saco, você tem problema não. Pedro. Só que a evolução de Pedro você percebe. Aleluia. Na tempestade do capítulo 4 eu vou mostrar para você que Pedro, ele aqui não tem nada e daqui a pouco ele começa a mudar. Quer ver? Porque toda pessoa que fica na igreja é um processo de transformação. Se você vê alguém chegar hoje e começar a profetizar amanhã, desconfie. Eu não estou dizendo que Deus não pode levantar, só estou falando que ser cheio é um processo. É um processo. Então Pedro está passando por esse processo. Vamos respeitar o tempo de Pedro? Pedro está passando por esse processo. Quando eu chegar nesse versículo que vocês escolheram como tema, vocês vão entender como Jesus é lindo demais, gente. É um processo. Pedro está passando pelo processo. Ó, tem um processo que Pedro não tem fé nenhuma. Marcos capítulo 4, Jesus olha para os discípulos na beira da praia e diz: passemos para o outro lado. Eles entram no barco, no meio do mar, se levanta uma tempestade. Aí eles vão acordar Jesus e dizem: vamos morrer, vamos morrer. Aí Jesus acorda, acalma o mar, aquieta o vento, olha para todos. Meu texto está escrito assim: Jesus olha para eles e diz: vocês não têm fé. Ele não disse que tem pouco, ele falou que não tem nada. Jesus não falou que tem pouco, falou que não tem nada. Vocês não têm fé. Por que ele falou isso? Por causa de uma palavra que ele tinha liberado na beira da praia. Ele falou: passemos para o outro lado. Se ele falou que ia passar, e ele é onisciente, ele já sabia da tempestade. E ele já tinha falado: nós vamos chegar. Vou falar de novo para ver se alguém reage. Ei, o Deus que falou que você ia conquistar, ele já sabia que você ia passar por isso. E mesmo assim ele liberou. Você vai chegar. Ignorante, bravo, sem fé. Só que ao longo do tempo, Pedro vai adquirindo experiência e vai tendo um pouquinho de fé. Olha que lindo isso. O primeiro ponto de fé que Pedro demonstra, quem sabe você leu esse texto e nunca compreendeu isso. Um dia Pedro está caminhando, um soldado chega em Pedro e diz assim: ei, seu mestre não paga imposto? Você sabe o que Pedro respondeu para ele? Paga! Mas quem falou que ele perguntou para Jesus? Você já leu esse texto? Da moeda na boca do peixe? Você leu esse texto? Alguém chega dele e diz assim: o seu mestre não paga imposto? Pedro diz: paga! Só que ele não perguntou para Jesus. Aí depois que ele disse que paga, o rapaz fala que volta para buscar depois. Aí quem vai falar com Jesus? Ô mestre, estou cobrando a gente na porta. Você sabe por quê? Aqui já é Pedro demonstrando um ponto de mudança. Qual é? Se eu sei quem está comigo, eu sei que eu não vou passar vergonha na frente de ninguém. Você sabe por quê? Pedro era pescador, pescador ganhava bem. Fica pensando que pescador era a profissão ruim na época, era nada. Pescador ganhava dinheiro. E Pedro nunca viu ninguém comprar ele na porta. Só foi andar com Jesus que alguém está cobrando. É por isso que ele diz: não, ele paga. Por quê? Porque quem anda com Jesus sabe que ele supra as necessidades da gente. Quem sabe você noite falando: quando eu estava no mundo, eu tinha dinheiro para maconha, para bebida, para amante, para motel, ainda sobrava. Só foi eu vir para a igreja que eu só ando sem dinheiro. Mas fica tranquilo que eu vim profetizar para alguém. O Deus que te chamou para o ministério não vai te deixar passar vergonha. Ei, tomara que os pentecostais peguem essa revelação aqui. Já que Pedro falou que pagava, Jesus olhou para ele e falou: pega um anzol e desce até o mar. Oh, não entendi. Ele era pescador? Jesus falou que ia prover. Mas já que não é pescador, faz o que você sabe fazer para ele prover na sua vida. Vou falar de novo. Eu vou ler uma profecia. Se não der para dar glória de desgraça, Deus não tem negócio com crente frouxo e foge da guerra. Já que você pegou, peça posição. Ele resolveu o resto. Não adianta
está falando? Pedro só precisava de uma atitude. Qual é? Descer no mar. Você quer que eu te prove que era só uma atitude, o resto Jesus ia fazer? Lê o texto, você vai ver Jesus mandando descer com o anzol. Quem já pescou aqui? Levanta a mão. Para pescar, precisa de anzol, mas também precisa de isca. Jesus olha para ele e diz: desce com o anzol. Quem é que sai para pescar sem isso? Isso está no texto, está no texto. Isso aqui não é coisa da minha cabeça, não, está escrito. Jesus olha para ele e diz: desce com o anzol. Mas peraí, e a isca? Ele desceu só com o anzol, pescou um peixe. Justo o peixe que ele pegou tinha 2 moedas. Pastor, não entendi. Deus não precisa de isca para fazer milagre na vida de ninguém. Não precisa. Tem gente fazendo isso pro evangelho. Eu vou falar que eu não tenho medo de falar as coisas. Tá filmando, não tem problema não. Deus não precisa de isca pro evangelho. Eu não preciso te dar uma toalha que eu usei. Eu não preciso te distribuir rosa que não. Ele não precisa de isca. Se eu for processado, pastor Maurício, me ajuda. Ele não precisa de isca. Bom, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Mas sabe o que é mais interessante? Quantas mãos? Eu estou me ouvindo aqui. O mais interessante é que sai 2 moedas. 2. Qual que foi a pergunta do soldado para Pedro? Seu mestre não paga imposto? Não perguntou de Pedro. Ou se alguém pegasse. Ele disse assim: seu mestre não paga imposto, ele diz: paga. Aí Pedro desce com o anzol e vem com as moedas. Aí Jesus olha para ele e diz: é o seguinte, você vai pagar o meu, o seu. Você vai dar para César o que é dele. Você vai dar de Deus o que é dele. Só que as moedas, para quem já estudou sobre essas didáticas aqui, dava para pagar um dos 2, porque o Deus que te mandou pescar tem providência para você. Ei, Pedro aqui já está mudando um pouco a postura dele. Mas você quer ver quando Pedro evoluiu? Quando Jesus olha para eles e diz: ó, vocês atravessam o mar, que eu acompanho vocês depois. Ok? Tá bom? Aí Pedro entra no barco. Jesus falou: eu vou depois. Tá bom? Pedro entra com os discípulos e estão navegando. Sabe o que aconteceu? Tempestade. Só que na primeira tempestade Jesus estava no barco e eles gritaram: e agora? Vamos gritar quem? E aí eles estão pensando: vamos morrer, a casa caiu, agora já era, o que a gente faz? Aí a Bíblia diz: se servir para você dar agora, você pega. Quando está todo mundo dizendo: vamos morrer, acabou, não tem o que fazer. Aí Jesus vem caminhando sobre as águas. Aí quando Jesus vem caminhando, o Pedro mesmo, Pedro olha e diz: se é o Senhor, deixa eu ir até você. Aí Jesus falou: pois vem, Pedro, pode vir. Pedro começa a caminhar junto com Jesus. Só que quando ele vem vendo, ele se assusta e começa a afundar.
mais fácil eu falar que ele teve medo e afundou do que falar que ele foi o único corajoso que falou, deixa eu ir com você. Pedro aqui evoluiu, ele ouviu algo que deixou ele alegre. Qual é? Você tem pouca fé. Porque no começo ele ouviu que ele não tinha nada. Só que agora Jesus olha para ele, você tem pouco. Aí mora o problema. Aí que está o problema. Que agora Pedro está achando que é crente. O problema está aqui. Porque quem lê Bíblia sabe que Pedro só vai se converter de verdade em Atos 2. Quem lê Bíblia sabe. Só vai ser crente mesmo em Atos 2. Só sabe qual é o problema? Jesus olhou para ele, você tem um pouco de fé, já está caminhando muito com Jesus, ele acha que é crente. Só que o interessante é, e aí eu entro no tema, para a gente ver o gato cantar. Jesus está conversando com eles, e no meio da conversa com eles, Jesus fala algo interessante. Porque os fariseus estão dizendo, ele deve ser Elias. Outros dizem, não, deve ser Moisés. Aleluia. Outros dizem, não, vai que ele é o grande profeta Daniel. Aí vieram trazer essa conversa para Jesus. Estão dizendo que o senhor é Elias. Outros estão dizendo que o senhor é Moisés. Jesus já olha para ele e diz, e você diz que eu sou quem? Por quê? Porque Jesus não quer saber da opinião dos outros, ele quer saber quem estava andando com ele. E você? O que eles pensam? Deixa que fariseu assim, Deus pensa o que quer. E você diz que eu sou quem? Pedro olha para ele e diz, tu és Jesus o Cristo. Aí que está. Aí Jesus olha para ele e agora ele coloca a cereja no bolo para Pedro achar que é alguma coisa. Não foi carne que te revelou. Quem te revelou foi o Pai que está no céu. Glória! Então Pedro aqui já é um camarada que diz, até revelando eu estou. Mas você sabe o que é mais bonito? Se servir para você ser pego, isso aqui que isso é muito forte. Ele olha para Pedro e diz, Pedro, tu és pedra. Isso é significado do nome dele, tá? Para quem não sabe, significado do nome dele. Tu és pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Se tu não der glória isso aqui, é que você perdeu a mensagem toda. Deixa eu falar para você. Às vezes a gente reclama tanto de Pedro, mas quando eu estava perguntando quem é Pedro, tinha muita gente querendo se esquivar. Só que Jesus falou sobre você. Eu estou edificando a igreja. Pastor, não entendi. A igreja é composta por Pedros. Como assim? Gente que um dia está bem, outro dia está mal, que um dia quer pregar, mas que outro dia não quer mais. A igreja é composta por Pedros. Olha para esse crente que está do lado de lá, você é um Pedro aqui essa noite. Você é um Pedro. Ele falou, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a igreja. A igreja não é composta por gente perfeita. Ele não podia olhar para João e falar, tu és João, eu vou edificar a igreja sobre o Senhor. Ele não podia falar para Tiago, que era tão chegado, eu vou edificar a igreja. E você, dos três mais chegados, ele escolhe o mais difícil para falar que a igreja vai ser edificada dele. Sabe por quê? Porque quando você vê alguém chegar que é bruto, ele é o Pedro que Deus colocou aqui. Você vê alguém chegar que tem fé demais, é o Pedro que Deus colocou aqui. Você vê alguém chegar que não acredita em nada, é o Pedro que Deus colocou aqui. Eu sou o Pedro que Deus levantou essa noite. Ok? Só que o problema de Pedro é entender que a igreja vai ser edificada sobre ele, e aqui eu encerro. O problema de Pedro entender que a igreja está sendo edificada sobre ele é que chega um momento na vida de Pedro que Pedro está tão santo, que ele está retrucando até o que Jesus fala com ele.
O texto que a gente leu para encerrar diz que Jesus está sentado na ceia. E no momento que ele está sentado, ele está pregando e dando algumas explicações. Dentre vós tem um que vai me trair. E aí está todo mundo espantado e Pedro, que aqui é o mais crente, já está bravo. Diga quem é, Jesus. Ele já está querendo matar na mesa. Só que aí, Jesus quem fala. Lê o capítulo 18, o capítulo 26, que você vai entender isso aqui. Jesus olha e diz assim: essa mesma noite, todos vocês vão se escandalizar com o que vai acontecer comigo. Olha o que Jesus falou: esta noite, todos. Aí Pedro se levanta e diz: ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei. Só que quem está falando aqui não é qualquer um, é Jesus. Jesus olha para Pedro e diz: todos vocês vão se escandalizar. Pedro está tão crente que ele está rebatendo com Jesus. Não, o senhor vai ver. Esse é o problema de Jesus. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, deixa eu falar um negócio. Antes que o galo cante, não é 3 vezes o galo cantar, tá? Que o galo canta 2 vezes. Pedro nega 3. Se interpretar. Antes que o galo cante, por 3 vezes você vai me negar. Jesus está falando, está afirmando. Ele não perguntou. Ele falou: Pedro, eu acho que você vai me negar. Não. Ele olha e diz: antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Você sabe o que Pedro, que era crente demais, falou? Eu nunca te negarei. E outra coisa, Senhor, se for necessário eu morrer contigo, eu vou morrer com o Senhor. É crente. Tão crente que Jesus está avisando ele que ele vai cair. E ele está dizendo: não, o Senhor está errado. Agora eu vou falar para alguém. Isso não é para dar agora, disfarça. Escuta, Deus está te alertando, mas você acha que você é tão santo que você não está sujeito a cair? Deus está te avisando, mas você acha que você é um super-homem ou a mulher maravilha e você não vai cair? Ei, uma vez que Deus te avisou, faça igual Paulo falou: quem está de pé não é super-homem. Tome cuidado para não cair. Deus está te alertando porque Ele te ama. Você sabe aquela pessoa que Deus toma um pastor para falar: vigia, minha irmã, porque senão você vai cair. Não, pastor, nesse pecado eu não caio mais não. Tem gente que é desse jeito. Deus está dizendo: ei, cuidado, vigia, porque Satanás quer te levar para as drogas de novo. Eu caí em outro pecado, nas drogas eu não caio mais não. Já estou vacinado. Não, Pedro está retrucando com alguém que é dono da verdade. Pedro está retrucando com alguém que sabe quantos fios de cabelo você tem. Ele está retrucando. Ele diz assim: ainda que for necessário eu morrer contigo. Aleluia! Ó, Pedro é crente, né? Quem sabe os outros discípulos estão dizendo: esse Pedro é cheio. Diz que vai morrer junto. Aí você sabe, ó, você não pode ler a Bíblia fracionada. Lê um texto hoje, aí pula para um texto lá atrás amanhã, depois lê outro texto lá na frente. Se você ler assim, você não vai entender alguns segredos. Posso contar um segredo aqui dentro da Bíblia? Por que que Pedro foi o único que foi para cima do soldado para cortar a orelha? Sabe por quê? Porque Pedro queria provar o que ele falou na mesa. Pedro quer provar o que falou na mesa. Eu disse para ele que eu ia até a morte. Aí arranquei a orelha do soldado. Eu falei que ia largar. Só que Jesus tinha dado a notícia: qual é? Ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Porque uma coisa é eu defender Jesus na frente dele, outra coisa é eu defender quando ele estiver preso. Porque você não conhece o caráter de alguém pelo que ele fala na sua frente. Você conhece o caráter de alguém pelo que ele fala quando você não está. Porque amigo de verdade não é aquele que te bajula na sua frente.
e falar mal de você por trás. É o contrário. Amigo de verdade é aquele que te critica na sua frente, mas que te defende quando alguém vai falar mal de você. Amigo não é aquele que você está errado. Ele diz, amiga, você está errada, mas se eu estivesse no seu lugar eu faria a mesma coisa. Não é assim não. Amigo de verdade é aquele que diz, você está errado, mas se alguém olhar e falar, ela está errada, diz, eu vou falar mal da minha amiga, não, que eu vou defender ela aqui. Isso é amizade. Mas o que Pedro está fazendo? Defender na frente. Mas não teve jeito. Jesus foi preso. Quando Jesus foi preso, Pedro está caminhando pelo pátio da sinagoga. Aí alguém olha para ele e diz, você andava com ele. Ele diz, eu não. Primeiro. Mas você fala como ele? Eu não. Segunda. Mas você usa roupa das roupas que ele usava. Eu não. Terceira. Só que quando ele fala isso pela terceira vez, o galo canta. Vou te explicar sobre esse galo aqui. Primeiro, isso aqui vai ser novidade para algumas pessoas. Primeiro que esse galo aqui não é um animal. É uma trombeta da troca de turno dos soldados. O nome dessa trombeta é Galácino. E aí quando foi traduzido do latim, ficou como canto do galo. Só que isso aqui, Jesus está na Fortaleza Antônia. E na Fortaleza Antônia, quando tem o turno dos soldados, toca essa trombeta, o canto do galo. E aí Pedro está negando, até que ele ouve o barulho da trombeta. E a única coisa que faz ele parar foi ouvir o barulho da trombeta e lembrar do que Jesus falou. Oh meu Deus, será que alguém vai entender? Você pode até estar no erro, você pode até estar caído, mas quando a trombeta tocar, não vai ter mais o que fazer. Mas sabe, ele está negando, mas sabe o que eu glorifico a Deus? É que o galo cantou para Pedro parar. Será que você consegue entender isso? O galo cantou para ele parar. Você sabe por que Deus te trouxe aqui essa noite? Para o galo cantar e você não cair como Satanás queria que caísse. Você sabe por que Deus te trouxe aqui essa noite? Você estava prestes a cair, você estava prestes a beber, você estava prestes a postergar, mas Deus trouxe um galo para cantar aqui hoje e você não vai cair, você não vai parar, você não vai parar. Oferta para alguém e dizer isso para você: o galo só cantou para te parar. Oh meu Deus do céu, o galo só cantou para te parar. A trombeta só tocou para te parar. Você reparou que você já estava perto de cair, mas algo te trouxe de volta para o altar. Que é isso? É Jeová colocando a trombeta para tocar no seu ouvido. Você já reparou que por pouco você nem ia estar nesse culto aqui hoje, mas quando deu o horário alguma coisa te despertou. Que é isso? Foi Deus colocando o galo para tocar, para você chegar. Aleluia. Essa trombeta tocou para alguém aqui essa noite. A trombeta tocou para alguém aqui essa noite. Eu não sei se alguém acredita nisso, mas Deus me trouxe aqui para falar com alguém. Você estava pronto para cair e você sabe do que eu estou falando. Você estava pronto para pecar e você sabe do que eu estou falando. Deus me usa para falar tanta coisa. Eu só não vou falar seu nome porque quem tem vergonha não faz vergonha a ninguém. Eu aprendi assim. Eu não preciso provar para ninguém que eu sou profeta, mas eu preciso falar para você: você não vai cair, porque Jeová te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra. Aleluia. 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 Eu encerro esse texto. Eu encerro esse texto dizendo para você: primeiro, não procure perfeição na igreja, porque a igreja é composta por Pedro. Foi o tema que vocês escolheram. Pedro.
Ele está dizendo sobre você, eu vou edificar a igreja. Mas sabe o que é mais interessante? É que ele diz, ele traduz o nome de Pedro no original, que é, e fala que Pedro é edificação. Ou seja, a igreja vai começar por você, porque o que edifica é a primeira. Pegou? Tanto é que depois, você vai entender Atos 2 agora. Depois de Atos 2, Pedro prega só 2 vezes. E dessas 2 vezes que ele prega, foram 3.000 almas e 2.000 almas, 5.000 almas. 2 vezes que ele prega, então a igreja começa por ele. Eu vou edificar a igreja sobre você. Mas deixa eu falar algo para você. A pedra que edifica não fica à mostra. Deus tremendo. A pedra que edifica fica embaixo. Ninguém vê a pedra que edifica. É por isso que às vezes você está olhando e está falando, eu faço muito, eu trago muito, eu trabalho muito, mas ninguém me vê. Ninguém falou que pedra que edifica fica à mostra. Ninguém está te vendo, mas você é a pedra que edifica esta casa. E para encerrar, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu preciso traduzir esse texto para você. Porque quando diz as portas do inferno não prevalecerão contra ela, tem gente que entende o contrário desse texto. Que as portas do inferno, que o inferno vai vir e a gente vai fechar. Não, não é isso não. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja. Porta é instrumento de ataque ou defesa? Defesa. Você fecha a porta para o ladrão não entrar. Você fecha a porta para que ninguém entre. Você fecha a porta para que ninguém veja. Quando ele diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, está dizendo eles vão até tentar se defender, mas a igreja vai romper no mesmo. Eles vão fechar a porta, mas a igreja vai vir tão forte que as portas do inferno não vão entrar, não vão prevalecer. Então entendo, eles vão tentar, eles vão achar que é forte, mas a igreja composta por Pedros vai conseguir romper barreiras que ninguém romperia. Quem recebe essa palavra, diga amém. Só para finalizar, para esse crente não ir embora só com raiva de mim, fala para mim, você é Pedro. Que bênção. Pastor, por que Pedro? Porque não é todo dia que você está. Mas a igreja é de Pedros. E você é o Pedro que Deus vai levantar para ganhar essa região em nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra. Tem alguém aqui essa noite que no evangélico está afastado? Eu queria conhecer você. Você pode levantar as mãos só para eu te conhecer? Tem uma moça ali. Tem mais alguém? Que não é evangélico e está afastado? Mais um irmão ali. Mais alguém? Como é seu nome, moça? Fátima. Você está afastado ou nunca foi evangélica? Nunca foi evangélica? E a senhora? Como é seu nome? Angélica. Nunca foi evangélica ou está afastada? Afastada há quanto tempo, Angélica? 6 meses. Ô, Angélica, você é mais forte que eu, sabia? Você é mais forte que eu. Você sabe por que eu não consigo ficar um dia longe do altar? Você está 6 meses já. Já deu para você ver que é difícil ficar longe do altar. Não que aqui você não tem problema. Tem. Mas qual que é a diferença de ter um problema fora e um problema aqui dentro? É que lá fora a gente bebe, grita, xinga, entra em depressão, quer se matar, toma remédio. E aqui dentro? Aqui dentro é só chamar Jesus que ele ajuda a gente. Aleluia. Eu queria dizer para você, não para te pressionar, não para te obrigar.